Bem-vindo a todos vocês para estudarmos juntos a maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. O que está acontecendo nesse pequeno planeta chamado Terra? Liga a televisão e você saber tudo o que está acontecendo nesse pequenino planeta chamado Terra. Com certeza, as nações, todas as nações, as pessoas estão inquietas, sem saber como vai ser o futuro dela. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, estamos muito felizes, porque nós sabemos o futuro e como termina a história. Isso não é maravilhoso? A palavra de Deus não é para te entristecer, é para alegrar o seu coração, porque Deus revelou todas as coisas antes que ela acontecesse. Então, uma pergunta que eu tenho visto aí em muitos lugares, né? Que esse personagem que está na Escritura, chamado Anticristo, que nós sabemos que é um falso Messias, que virá enganar Israel e o mundo, ele já está no mundo? Será que ele já está no mundo? Bem, vamos ouvir as palavras do apóstolo João, quando ele diz que o espírito do anticristo, e João fala, a respeito do qual vocês têm ouvido que virá, né? Ele vem. Jesus falou disso, Paulo falou disso, os apóstolos anunciaram que esse personagem chamado anticristo, que é um homem que vai receber o espírito de Satanás para enganar este mundo. João diz, o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente está no mundo. Ou seja, há 2000 anos atrás, esse espírito do anticristo já estava agindo no mundo. Imagine hoje. Então, você talvez se pergunte, como reconhecer o espírito do anticristo? Olha, existem muitas maneiras de você reconhecer o espírito do anticristo. Mas um deles, que é muito fácil, quando você conversar com alguém, pergunte para ele o que ele pensa a respeito da nação de Israel. O que ele pensa a respeito do povo judeu. Se essa pessoa se levantasse de maneira até ignorante, sem saber até por que odeia Israel, por que não gosta de Israel, saiba que é muito provável que o espírito do anticristo esteja enganando esta pessoa por não entender o propósito de Deus através desta nação chamada Israel, através desse povo que é conhecido no mundo como povo judeu. Mas Paulo fala com a igreja e conosco, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Ou seja, o cristão, ele tem que se interessar pelo tempo que Deus tem para esse mundo e para a própria vida do cristão. E digo isso, o apóstolo Paulo escreve, a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Olha, se há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo exortava os cristãos a despertar do sono, imagino que ele não falaria conosco hoje. Sabe? Como diz um irmão, a gente não deveria nem dormir. Então, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meus amados, como está perto a nossa salvação, que se refere à nossa retirada deste mundo, à transformação desse corpo mortal, fraco, para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. É verdade, a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Será que eu conheço o tempo? Você já se fez essa pergunta? Será que você conhece o tempo que Deus revelou nas Escrituras para o mundo e até para a sua vida? Você sabe quanto tempo você vive nesse mundo? É importante saber isso.
Porque a Escritura diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha, se Satanás tem tanto conhecimento do tempo, deve ser muito importante nós também conhecemos o tempo que Deus tem reservado para a nossa vida e para esse mundo. Então, como o diabo sabe do tempo? Como é que ele sabe? Através da Escritura. Porque o tempo está revelado na Escritura de várias maneiras. Deus revelou o tempo que Ele tem para o ser humano, para as nações, para Israel, para a igreja, de várias maneiras. Está tudo aqui nesse livro maravilhoso que nós chamamos de Palavra de Deus. Olha, tire a sua Bíblia da estante, tire a poeira dela e estude a Escritura para você conhecer o tempo que Deus revelou para todas essas coisas. Por isso acho muito maravilhoso quando Moisés, compreendendo estas coisas, ele fez essa oração: ensina-nos a contar os nossos dias. Como as pessoas vivem aí, sabe, sem prestar atenção que temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. E pessoas aí já na hora de morrer, ainda preocupadas com as suas fortunas, com as suas riquezas. Parece que elas não sabem contar os dias da vida dela. Mas olha a oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, vamos orar. Se Moisés pediu ao Senhor para ensiná-lo a contar os nossos dias, quanto mais eu e você. Pai, assim como Moisés, Senhor, nós humildemente te pedimos, em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento, Senhor, e nos ensina a contar os nossos dias, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E nos ensina também, Senhor, sobre o tempo que o Senhor tem revelado para este mundo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. É verdade, contar os nossos dias não é difícil. Essa primeira ampulheta aqui mostra talvez um jovem, está ali com seus 15 anos, já viveu um bom tempinho. O do meio ali já é o sujeito que já chegou lá nos 40. Mas a última lá, como diz a Escritura, né? O homem vive 70 anos, 80 anos, o que passar disso é canseiro e enfado. Então, olhe para essas ampulhetas e veja o tempo da sua vida, mais ou menos onde ele está. Mas, o que me interessa mesmo é o tempo que Deus tem para as nações. E Deus escolheu Israel para ser um calendário, um relógio a respeito de tudo que Ele tem planejado para as nações até o fim dos tempos. Então vamos voltar no tempo. Como é importante estudar história, conhecer a história da humanidade. Vamos chegar lá na Babilônia. A Babilônia, onde hoje é o Iraque. Então, todas as vezes que você escutar notícias sobre o Iraque, saiba que lá é a antiga Babilônia. E Daniel estava nessa cidade, que era uma das cidades mais lindas que havia na face da terra, chamado Babilônia, que nos museus do mundo inteiro tem inúmeros artefatos testemunhando a existência e a beleza dessa cidade, chamada Babilônia, onde havia os jardins suspensos da Babilônia, construídos pelo rei Nabucodonosor. E é nessa cidade que Daniel e os judeus estavam. Jerusalém estava completamente destruída pelos babilônios. E eles levaram muitos judeus para lá como escravos. E o profeta Daniel estava exilado na Babilônia. E como ele era muito inteligente, ele trabalhava no palácio do rei. E ele tinha tempo para estudar a Escritura, para escrever tudo que Deus revelava para ele. E Daniel estudava as profecias do profeta Jeremias. Tudo que o profeta Jeremias falou, que o Senhor já tinha avisado a respeito desses acontecimentos. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho.
E nesse sonho ele viu uma grande estátua, com a cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro. E os pés da estátua eram misturados com barro e ferro. E de repente surgiu uma pedra vindo do céu, e essa pedra bateu nos pés da estátua, destruiu toda aquela estátua, e a pedra cresceu e ocupou toda a terra. Nabucodonosor, então, impressionadíssimo com essa pedra, que caiu sobre a estátua e destruiu toda aquela estrutura, e encheu a terra, ele perdeu o sono. A Escritura diz que seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. E ele ficou tão perturbado com esse sonho, que ele chamou os sábios da Babilônia e pediu a eles que revelasse o que ele tinha sonhado e a interpretação do sonho. E os sábios disseram: mas rei, o senhor está pedindo uma coisa impossível. Como que nós vamos saber o que o senhor sonhou? Revelar talvez a gente saiba, mas saber o que o senhor sonhou, isso é impossível aos homens. E o rei irado disse: se vocês não fizerem isso que eu mandei, todos vocês vão morrer. Daniel buscou a Deus. E Deus, que sabe tudo, até o que você sonha, até o que você não sonhou ainda, Ele já sabe. Deus revelou: Daniel, ele sonhou com uma estátua, a cabeça de ouro, e revelou tudo para Daniel, o que o rei tinha sonhado e o que significava aquilo. Então Daniel procurou o rei e falou: ô rei Nabucodonosor, o grande Deus, não fui eu, o grande Deus é que me revelou para revelar. O que significa isso? O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Daniel está dizendo: rei, Deus está dando um calendário de todos os impérios que vão passar nesse mundo, até a vinda do grande rei. Essa pedra é um grande rei que virá e vai reinar sobre toda a terra, e o reino dele vai ser eterno. Claro que é Jesus. A gente sabe quem é essa pedra. A pedra é Jesus. E o seu reino, ó rei, é a cabeça da estátua. Essa cabeça de ouro é o reinado da Babilônia. Mas depois virão outros reinos, até o fim de todos os reinos. Então, essa revelação não foi só para ele, irmãos. É para nós também. Estude história, irmãos. Deus revelou todos os reinos que haveria neste mundo, até a vinda do reino de Deus, através de Jesus, que vai reinar 1000 anos nessa terra, e vai continuar reinando eternamente sobre tudo que Deus criou. Então, você é esse rei, que é a cabeça de ouro. Depois virá um outro reino que vai dominar a Babilônia. Depois virá um outro reino que vai dominar esse reino. Depois virá um outro reino que vai dominar esse reino. E depois, lá no final de todos os reinos, 10 reis vão se reunir para tentar governar a terra. Tá? Hoje nós sabemos que desses 10 reis é que vai sair o anticristo, né, com a autoridade desses reis. É isso, rei. Sabe? Deus revelou ao rei e revelou a todos que se interessam, aos judeus e o mundo inteiro que se interessaram para a Escritura, que ele tem um calendário. Não haverão mais outros reinos além desses. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais abalado. Ou seja, quando se formar esse reino na terra, um tal de G10 aí, sabe? E desse G10 vai sair esse anticristo, que vai fingir que é o Messias, e vão ter muitos problemas na terra, mas aí essa pedra, que é Jesus, virá e fará o que tem que fazer, conforme está escrito. Então é tão maravilhoso, irmãos, você saber que realmente, sabe, estamos no final dos tempos. Porque
o Império da Babilônia já passou, os Medo-Persas já passaram, o Império Grego já passou, o Império Romano, que se dividiu em ocidental e oriental, também já passou. Hoje, reis poderosos do mundo é que têm se reunido por aí para tomar decisões para o mundo inteiro. Então, não se iluda. Esses G7, G10 que aparecem por aí, são apenas uma preparação para que 10 reis pensem que possam governar o mundo. Então, Daniel quis saber mais sobre isso, quis ter mais revelações a respeito disso, e principalmente a respeito de Israel. E Israel nessa história? Como fica Israel em todo esse calendário de Deus? Então, o Senhor mandou lá do céu, sabe, alguém extraordinário, que é um personagem maravilhoso na Escritura, Gabriel, e que disse: ó, Daniel, a primeira coisa que eu quero que você saiba, porque se tem uma coisa que o judeu interessava no Antigo Testamento, porque ele era portador dessa promessa de Deus, é que o Messias viria ao mundo. Então foi a primeira coisa que Gabriel queria que Daniel soubesse. Olha, Daniel, o Messias virá após 69 semanas de anos. E a restauração de Jerusalém, a nação de Israel, virá após 70 semanas de anos. Ou seja, Deus já revelou ali que havia um tempo para a vinda do Messias, havia um tempo em que Israel seria totalmente restaurado. No tempo do fim, Gabriel disse, isso nos interessa muito, nós que vivemos o tempo do fim. No tempo do fim, antes da vinda da pedra, que é Jesus, que vai reinar neste mundo, a ciência multiplicará. Olha, depois que Israel voltou para a terra, nesses 70 anos, eu seria um louco de não reconhecer como a ciência multiplicou nesse mundo. As pessoas não estão se dando conta disso. Elas estão aceitando essa multiplicação da ciência, dos automóveis, dos aviões, dos computadores, então, como se fosse uma coisa natural. Não é, é sobrenatural. A multiplicação da ciência nos nossos dias, como um sinal extraordinário e uma confirmação bíblica de que estamos vivendo o tempo do fim. Não o tempo do fim da terra, que ainda vai demorar, mas o tempo do fim dos governos deste mundo, para que Jesus volte e governe nessa terra 1000 anos. E continue a governar eternamente, porque o seu reino não tem fim. Então, o resumo, que nos importa: para a vinda do Messias, 69 semanas. Para restaurar Jerusalém e a nação de Israel, 70 semanas. Mas Daniel precisava saber. Mas tudo bem, o Messias vai vir daqui a 69 semanas de anos. Mas a partir de quando começa a contagem das semanas? Que eu preciso saber a hora que começa a contar isso. Então Daniel disse: olha, Daniel, quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, começa a contar 69 semanas e vocês verão o Messias nessa terra, o Salvador nessa terra. Então Daniel tinha que esperar. Escreveu isso, deixou escrito isso. Os sábios da Babilônia sabiam disso. Por isso que aqueles magos foram lá em Jerusalém para ver o nascimento do Messias. Porque isso ficou registrado lá. Os sábios liam o que Daniel escreveu. Por isso que eles saíram de lá olha, a estrela coincidiu com as 69 semanas. Nós viemos aqui para adorar o Messias, o rei de Israel. Como é que eles sabiam disso? Porque Daniel deixou tudo escrito. Então, a Babilônia caiu, foi conquistada pelos Medo-Persas, e o rei Artaxerxes tinha um funcionário, um copeiro chamado Neemias, que era um judeu.
E Artaxerxes, o rei dos Medo-Persas, gostava muito de Neemias. E um dia viu Neemias triste. E perguntou: Neemias, por que você está triste? Ah, porque a minha terra, a capital da minha terra, Jerusalém, está completamente destruída. Nós não podemos nem adorar o nosso Deus lá. O que Artaxerxes fez? Vou acabar com isso. Olha aqui, toma esse documento aqui, viu? Eu, o rei Artaxerxes, estou te dando autorização para reconstruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano de 1º de Nissan, está lá no livro de Neemias, 1º de Nissan, 445 anos antes de Cristo. Nissan é o primeiro mês religioso de Israel. Se a gente quisesse passar isso para o português aqui, seria, por exemplo, olha, no dia 1º de janeiro começa a contar as 69 semanas. Pense bem, irmãos, Neemias foi o portador da contagem das 69 semanas, irmãos. Quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, comece a contar 69 semanas. E ali, no dia 1º de Nissan, de 445 anos de Cristo, saiu a ordem. Então, agora é fácil calcular. Porque se a partir do dia 1º de janeiro, é só calcular. Então, ali os judeus já começaram a calcular quanto tempo passaria até a vinda do Messias. Então, vamos calcular. Vamos ver se é difícil. Olha, uma semana de anos seriam 7 anos. Cada 7 anos valia uma semana. Então, eram 69 semanas. Então, vamos calcular. 69 semanas, né? Vezes 7. Aqui está errado o ano, é 69 semanas. Vezes 7, são 483 anos. Olha, como o ano em Israel são 360 dias, porque lá é o ano lunar. Então ficou muito fácil. 483 anos vezes 360 dias, que é cada ano, nós temos a conta, 483 anos vezes 360 dias, é igual a 173.880 dias, o Messias vai aparecer em Israel. Então, muito fácil. A partir do dia que saiu a ordem, era só contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quando completasse 173 mil, eles veriam o Messias em Israel. É matemático. Então, 1º de Nissan de 445, mais 173.880 dias, o que aconteceu? Vamos lá, então, vamos rodar o tempo aí, né, passar bem rápido esses 173.880 dias, aparece alguém em Israel, dizendo para os religiosos, para aqueles que tinham essas coisas escritas, que sabiam que estava revelado, Jesus disse: o tempo está cumprido. O tempo que Gabriel mostrou para Daniel está cumprido. Olha eu aqui. Vocês me esperaram tanto, eu estou aqui no meio de vocês. E Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, para se cumprir o que foi dado pelo profeta Zacarias. Não é só daqui a 173.880 dias, não. Ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. Eles sabiam disso, estava escrito, estava revelado, matematicamente, eles tinham que reconhecer que Jesus era o Messias que Gabriel anunciou. O tempo cumprido, mas não deram atenção. Estavam distraídos com outras coisas, queriam outras coisas. E eu faço uma pergunta: esta geração que nós estamos vivendo, está atenta aos sinais dos tempos? Será que estamos melhores do que aqueles?
Será que não vamos sofrer as mesmas consequências que aqueles que não deram atenção sofreram? É a pergunta que eu deixo para mim, para você, pensar nessa geração. Se a igreja está atenta àquilo que a Escritura fala. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus, ao chegar em Jerusalém, montado daquele jumentinho, ele disse 2 vezes: Jerusalém, Jerusalém, se conheceras o dia da tua visitação. Ou seja, se você estivesse prestando atenção no que está escrito, no que está revelado, que é matemático. Porque dias virão em que eles vão cercar vocês. Olha, se você estudar o livro de Flávio José, que viveu nessa época, quanto sofrimento os judeus passaram naqueles dias, porque não reconheceram o que estava escrito na Escritura, tão explícito, tão claro. Dias virão em que, quando Jesus estava levando a sua cruz, as mulheres choravam, e Jesus diz: não chorem por mim, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas sabia que eles não sabiam o que viria sobre eles, poucos anos depois. Não chorem por mim, Jesus disse, chorem por vocês e vossos filhos, porque vocês não sabem a destruição que virá sobre vocês. Mas para os discípulos, Jesus deixou esse aviso: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, quando vocês virem, irmãos, Deus não é um Deus de confusão, não, sabe? Deus revela tudo antes de acontecer. Ele está dizendo, ó, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação dessa cidade. E os romanos vieram. Era difícil ver os soldados romanos cercando a cidade? Será que era difícil? Quem que é aquele pessoal que está aí? Será que é inimigo? Não, eram milhares e milhares de soldados romanos que cercaram a cidade. Quando vocês virem, sabei que está próximo à devastação. E Jesus então deixou essa dica: olha, vocês que creem em mim, quando vocês virem essas coisas, se vocês estiverem dentro da cidade, sai fora. E se vocês estiverem fora de Jerusalém, não entre nela. Porque Jerusalém era muito fortificada. Para entrar naquela cidade, quando os portões eram fechados, era muito difícil. Tanto é que os romanos demoraram muitos meses para conseguir entrar dentro da cidade. Então as pessoas achavam que aquelas muralhas poderiam protegê-las. Então quem tinha muito dinheiro não saía da cidade. Quem tinha dinheiro fora da cidade levava para dentro da cidade. Lá eu estarei seguro. Quem estiver na cidade, Jesus fala, morrerá a fio de espada. Os romanos entraram e mataram quem estava na frente deles, irmão. Milhares e milhares de judeus morreram à espada. E os sobreviventes, Jesus disse, serão levados cativos para todas as nações. Isso tudo aconteceu no ano 70, irmão. Jerusalém foi devastada, milhares e milhares de judeus morreram, e os sobreviventes foram espalhados no mundo inteiro. E os judeus fizeram uma lei proibindo os judeus, num período de 500 anos, de pisar naquela cidade. E aí todos os profetas anunciaram isso, como eles seriam espalhados nas nações, humilhados, eles seriam motivo de piada no mundo, seriam perseguidos. E tudo isso aconteceu na história. E Jesus disse, até que os tempos dos gentios, então talvez no próximo estudo, nós vamos falar que tempo dos gentios é esse. Deus tem tempo para um monte de coisa, para ninguém ter desculpa, irmão, sabe? Tem calendário de todo jeito. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada pelos gentios.
E isso aconteceu até 1967, irmãos. Israel voltou para a terra em 1967. Eles conquistaram Jerusalém. E Jesus disse, no tempo do fim, os judeus voltarão de todas as partes do mundo e reconquistarão Jerusalém. Todos os profetas anunciaram isso, irmãos, que aconteceria isso. Mas eles serão enganados por um falso Messias, irmãos. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e o receberão, irmãos. E isso fatalmente vai acontecer. E Jesus disse, então, haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha, se o mundo soubesse o que está escrito para acontecer neste mundo, nenhuma guerra mundial, nenhum holocausto foi tão terrível quanto este período que Jesus chamou de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Grande tribulação. E ele deixou esse alerta para nós que vivemos o tempo do fim. Vede a figueira. Quando a figueira voltar para lá, quando eles reconquistarem Jerusalém, vocês sabem que está próximo essa grande tribulação. Quando vocês virem os soldados romanos cercarem Jerusalém, vocês sabem que está próxima a devastação da cidade. A coisa não acontece de repente, não. Os soldados chegam, montam acampamento, vão se organizando ali. Isso dura muito tempo, vão se preparando, mas até que chega o dia em que a devastação acontece. Assim é no tempo do fim, irmão. A coisa não acontece de repente, ela vai acontecendo. Deus vai mostrando as coisas. Você está vendo isso, você está vendo aquilo, sabe? Pois é. Vede a figueira. A grande tribulação está perto. Será que Jesus quer nos salvar? Nós que cremos nele, irmão. Será que Jesus avisou os discípulos lá para sair da cidade, para não entrar na cidade? Jesus não queria salvá-los? E a história mostra isso, sabe? Os cristãos foram para onde é a Jordânia hoje, e nenhum cristão foi morto pelos romanos, porque Jesus tinha avisado. Será que Jesus não nos avisaria também, nós que vivemos esses últimos dias? Eu tenho certeza que sim, né? Nos salvar dessa grande tribulação. E olha o que está escrito no livro de Apocalipse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha, você que crê em Jesus, viu? Ele está te avisando, viu? Que vai te livrar disso, viu? Se você prestar atenção, se você dá atenção, se você crê, viu? Assim como os cristãos do primeiro século foram salvos dos romanos naquele momento ali, ele também quer nos livrar. Então, amados, a Babilônia já passou, Medo-Persa, o grego, as 69 semanas até a vinda de Jesus já aconteceram. Aí o relógio parou das semanas, porque começou o tempo dos gentios. Mas esse tempo parece que já está expirando. Então, tudo indica, irmãos, só falta uma semana para completar 70 semanas e o Senhor voltar para restaurar Jerusalém. Então, parece que nós estamos vivendo na canela ali, irmãos. Nesse tempo em que 10 reis vão se reunir para aparecer esse homem que nós chamamos de anticristo, sabe? Olha, eu quando olho a folhinha de Deus, o calendário de Deus, quando eu olho o tempo de Deus, eu fico pensando, eu acho que nós estamos vivendo aqui na tampa da beirada, sabe? Na canela da estátua, viu? Eu creio nisso. Então, meus amados, em que tempo nós estamos vivendo? Você acha que nós estamos vivendo nessa ampulheta, na do meio ou na do fim? Eu estou mais para do fim, não sei você.
Então, antes da grande tribulação, irmãos, por isso que é inevitável que Jesus venha nos tirar daqui. Ele não virá esse mundo, irmãos. Ele virá nos céus e nos atrairá para Ele. Ele não vai pisar nessa terra, sabe? Mas Ele vai nos atrair, nos tirar daqui, nos tirar desse exército romano, nos tirar dessa grande tribulação que certamente vai acontecer. E depois dessa confusão toda na terra, essa pedra não é só Jesus, nós também viremos com Ele, irmão. Estaremos com Ele nessa terra durante 1000 anos, até que venha, termine todo esse tempo e venha o juízo do trono branco sobre todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Mas para nós, irmãos, sabe, que amamos o Senhor, que cremos nele, que nos interessamos pelas promessas dele, sabe, é maravilhoso. Nós só podemos dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Então, um grande beijo para você. Estude o livro de Daniel, essas coisas que eu falei de maneira tão simples, mas estão reveladas na Escritura. Isso vai alegrar sua alma, porque certamente Jesus virá te levar para o céu. Um grande beijo e a paz do Senhor para vocês todos.